E no Aeronotícias de hoje, piloto toma suspensão após deixar a porta do cockpit aberta para que sua família o visse pilotando. Que lindo, né? Vamos falar sobre esse assunto aí, esse caso, logo mais. Olha só, gente. E aviões da Embraer são a espinha dorsal da aviação regional americana, com 300 jatos E-170 e E-175. Olha que coisa, hein? E aqui? Tem muitos aviões desse modelo voando no Brasil. Logo mais vamos falar sobre isso. E a divisão de jatos executivos da Embraer voa alto, com receita recorde e grande número de pedidos. Vamos falar também onde são esses pedidos, né? São no Brasil ou são no exterior? Então, e hoje vamos falar também das vagas na aviação. Você que está em busca de trabalho nas 3 maiores companhias aéreas do Brasil, Azul, Gol e Latam, vamos falar das vagas abertas aqui para você poder aplicar. Então, logo mais aqui no Aeronotícias, mas antes, dá uma conferida aí no recado da patrocinadora e daqui a pouco a gente comenta todos esses assuntos aqui. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar, de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Bom, então vamos lá, pessoal. Piloto toma suspensão após deixar a porta do cockpit ou da cabine de comando ou do fly deck aberta para que sua família o visse pilotando a aeronave. Que meigo, né? Que gracinha. Então, o piloto da britânica British Airways já está de volta ao trabalho após ser suspenso. Você acha que foi merecida essa suspensão? Por deixar a porta do cockpit aberta durante a decolagem de um voo internacional, gente, para Nova York. Eu estava pensando que era um avião menor, né? Que era um jovem, ou enfim, iniciante. Não, um 777-300, um avião enorme, pessoal. Olha só, segundo relatos, o piloto permitiu que membros de sua família, que eram passageiros na aeronave, pudessem vê-lo enquanto ele estava no comando. Igual aquela criança, né? Mãe, aqui, eu aprendi a andar de bicicleta, ó, sem a mão, né? Tô andando sem as... Pô, é que pode, né, gente? Fontes informaram ao jornal The Sun, que é um jornal sensacionalista, né? Tem que dar um desconto, né? Que a porta do cockpit permaneceu aberta por um período significativo após a decolagem e outros passageiros perceberam que a porta não estava trancada, o que é uma exigência de segurança, uma exigência firme, né? Não tem conversa, gente. Isso aí é um protocolo de segurança que precisa ser cumprido. Então, desde o 11 de setembro, nós sabemos o que aconteceu, né? As companhias aéreas são obrigadas a instalar portas à prova de portas blindadas, tá? Que devem ser fechadas e trancadas assim que o avião se afasta do portão. Então, quando entra o passageiro na aeronave, já tem que estar tudo ali trancado, né? Podendo ser abertas apenas por curtos períodos para que os pilotos possam usar o banheiro ou se alongar. Inclusive, vão colocar um outro anteparo. Antes de você chegar na porta da aeronave, eles vão colocar um outro. Porque nesses momentos aí existe o risco de, a hora que o piloto abre a porta para ir no banheiro, alguém poder tentar dominar a situação ali. Então eles vão colocar um outro anteparo. Isso aí está sendo já implementado, inclusive. Algumas empresas usam um protocolo de colocar ali os carrinhos, né, os trolleys, aqueles carrinhos de atendimento, como uma barreira na hora que o piloto vai sair do cockpit. Então ele põe ali o carrinho na transversal ali, né, para que dificulte a passagem de alguma pessoa que tem a ideia de tentar dominar a situação. Então, e o outro camarada aí vai lá e deixa aberto para mostrar para a família, né? Enfim. Então, a partir de Londres, por volta do meio-dia, do dia 6 de agosto, uma viagem de 7 horas e meia. Tripulação de cabine, os comissários, né? Tripulação de cabine são os comissários. Ficou tão perturbada com a situação que imediatamente relatou o ocorrido à administração da British Airways, assim que o avião pousou em Nova York. Olha aí, os comissários relataram, né, reportaram o piloto.
A pergunta que eu faço, se você fosse comissário desse voo, você iria reportar o colega piloto, comandante ou copiloto, enfim, você reportaria? Olha a cultura dos funcionários da British como que é. O pessoal ouviu errado, meteu a caneta. A gente aqui. Será que nós brasileiros iríamos reportar? O que você acha, né? Ou deixa pra lá, não foi, isso não foi tão grave assim. O que você acha que a gente brasileiro ia fazer? Eu me incluo nisso também, sou brasileiro também, né? Então posso falar, né? Então o piloto foi suspenso ainda em Nova York, já chegou lá no Chacó, né? Chegou tomando gancho. O que levou ao cancelamento de um voo, e olha só o prejuízo, levou o cancelamento de um voo posterior que ele deveria operar, programado para sair de Nova York na noite de 7 de agosto. No entanto, a BA, British Airways, rapidamente determinou que não houve ameaça à segurança e o piloto foi reintegrado às suas funções. Um porta-voz da BA declarou ao jornal: a segurança é nossa principal prioridade. Enfim, o que vocês acham? A punição, essa suspensão, tá beleza? Ou vocês acham que deveria ser mais rigorosa? Ou foi muito branda? Enfim, gente, esse negócio de deixar a porta do cockpit aí com porta blindada é um exagero. Isso aí antigamente a gente visitava a cabine de comando em voo, era muito mais legal, né? Mas hoje em dia poderia ser possível fazer isso, né? Enfim, o que vocês acham aí? Bom, e os aviões da Embraer são a espinha dorsal da aviação regional americana, com mais de 300 jatos E-170 e E-175. Então, a Embraer está no epicentro de uma transformação na aviação regional dos Estados Unidos, com a Mesa Airlines dando mais detalhes do avanço de sua fusão com a Republic Airways, para dar origem a uma companhia aérea que contará com mais de 300, uma companhia, gente, com mais de 300 aeronaves Embraer 170 e 175, consolidando os modelos brasileiros como a espinha dorsal da nova operação conjunta. Então, uma empresa apenas com mais de 300 aeronaves, hein? Para a gente ter uma ideia da pujança que é a aviação comercial americana, né? A empresa concluiu sua transição para operar exclusivamente com a aeronave Embraer, aposentando modelos canadenses, CRJ da Bombardier, e essa alteração não apenas simplificou as operações, mas também aumentou a eficiência, resultando em um crescimento de 15% na utilização diária das aeronaves em comparação ao mesmo período do ano anterior. Realmente, o E-175 ele é superior ao seu concorrente canadense, né? Por isso que ele é um grande sucesso nos Estados Unidos, que é um país próximo ao Canadá, mas eles não querem saber, eles querem saber qual é o melhor avião, né? Não tem amizade nessas horas, o importante é eficiência, né? A companhia já iniciou o treinamento de mais tripulações para o E-175, com operações previstas para começar até o final desse mês de agosto. Então, excelente aí. A escala permitirá uma maior eficiência operacional e um melhor aproveitamento de recursos humanos, consolidando o E-175 como o modelo preferido pelas grandes companhias aéreas, parceiras da Mesa, né? Então, excelente aí, pessoal. Olha só que legal, né? E aí a pergunta, né? Aqui no Brasil a gente praticamente não usa esse avião. Nenhum avião desse operando no Brasil. Quem operava esse avião no Brasil era a Trip. Eu acho que, não sei se a Azul chegou a operar, o 170, a família 170. A Azul opera a família 190, que é o mesmo avião, só que mais comprido, para mais de 100 lugares. Esse avião ele leva em torno de 75, 85 lugares, mais ou menos, né? Dependendo da configuração. E nos Estados Unidos existe uma legislação, um escopo específico para as aeronaves desse tamanho, onde as empresas, o valor dos salários, a regulamentação, ela é mais benéfica para empresas que utilizam aeronaves até esse tamanho aí. Então, é um avião ideal. E só a Embraer faz esse tipo de avião nesse tamanho, nas condições, digamos assim, que exploram o máximo essa legislação americana. Se ele for um pouco maior, ou se ele pesar mais, ele sai dessa legislação e ele passa para a família de aviões Boeing, Airbus, que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? E aí fica muito mais, digamos assim, mais oneroso, mais caro. Então, a família do E-170, E-175, elas são, digamos assim, a família de aviões ideal para essas empresas americanas. Por isso que ele faz tanto sucesso lá nos Estados Unidos, né? E a gente podia adotar um modelo similar aqui para poder, digamos assim, eu não falo nem um avião desse tamanho, precisaria melhorar muito a infraestrutura
aeronáutica de aeroportos aqui no Brasil, né? E aeroporto aqui no Brasil, gente, a gente sabe que é muito demorado e complicado. Para você construir um aeroporto com uma pista de 2 quilômetros, para operar um avião desse aí, pista de 2 quilômetros, né? 1,8 km, 1.800 metros. Imagina o tamanho do terreno, porque tem que ter toda a área de segurança, tem que ter a terraplanagem, tem que ter as licenças ambientais, que aqui no Brasil a gente sabe que para uma área desse tamanho, uma área que você vai precisar colocar uma pista de 2 km mais ou menos, é uma licença que ou não sai, ou demora anos e anos e anos. Aí o que acontece? Os políticos falam, eu não vou investir num negócio desse, porque não dá tempo de eu construir no meu mandato, nem se eu for reeleito. Aí os políticos não investem na aviação, na infraestrutura aeronáutica, né? E aí a gente vai ficando para trás. Infelizmente, outra coisa, no Brasil, a legislação ela é muito restritiva para a iniciativa privada, para as pessoas, empresas, construírem aeroportos. Se você pegar a legislação, ela, digamos assim, o aeroporto tem que ser público. Quem tem que fabricar, quem tem que construir é o governo. E o governo não tem dinheiro e não tem interesse. E a gente fica sem aeroporto. Para você construir um aeroporto aqui no Brasil, demora quanto tempo, né? Então, fica a dica aí, né? Para ver se a gente melhora nesse aspecto, né? Porque a gente fabrica o avião, que é o mais difícil. Quantos países no mundo fabricam um avião na qualidade e na capacidade desses aviões aí? O país mais desenvolvido em aviação no mundo compra da gente. A gente consegue vender para eles. Eles são os mais exigentes consumidores de aviação do mundo. Lá eles fazem uma festa de aviação que consegue reunir mais de 10 mil. Já chegou a reunir 18 mil aviões, gente. Uma festa. 18 mil aviões é praticamente tudo que a gente tem aqui no Brasil. Se você somar tudo que está voando hoje no Brasil, em termos de aviação, dá mais ou menos esse número aí. Não chega a 20 mil aviões voando em condições de voo. Eles conseguem levar isso para uma festa anual, né? Que é a Convenção Anual de Aviação Experimental em Oshkosh. Uma festa, gente, que eles fazem todo ano. Não é nem de 3 em 3 anos. É todo ano, né? E não é a única, tem várias também. Menores, mas tem várias, né? Quando a gente fala menores, tem a San Fan na Flórida, que reúne 5 mil aviões. É coisa de louco, é coisa que a gente não consegue imaginar aqui no Brasil, né? E a gente consegue vender aviões para eles. E a gente mesmo não compra nada. Nenhum aviãozinho desse aí, da família 170, voando no Brasil. É uma pena, né? Enfim. E continuando a falar da Embraer, divisão de jatos executivos da Embraer voa alto com receita recorde e grandes números de pedidos. A Embraer é líder também nesse mercado. O maior mercado da aviação regional também, privada, aviação executiva, de longe é os Estados Unidos, né? Então, e a gente também vende aviões para eles. A divisão de jatos executivos da Embraer alcançou um recorde de receita no segundo trimestre, acompanhada por vendas robustas e aumento nas entregas, conforme o relatório da empresa. Eles estão, só que, inclusive, em relação a toda essa demanda, existe aquela preocupação com as sanções dos Estados Unidos, né? Que não são tarifas comerciais, são sanções. Eles estão sancionando o Brasil por uma série de acontecimentos que eles julgam ser necessários, né? Essas sanções. Então, para enfrentar esse desafio, a Embraer planeja, olha que coisa triste para nós. Ela planeja investir 500 milhões de dólares nos próximos 5 anos para expandir suas instalações de produção nos Estados Unidos e não no Brasil. Eles vão investir $500 bilhão. Isso dá quanto em reais, né? Faz as contas aí. No Brasil, para melhorar a infraestrutura da empresa no Brasil, as fábricas no Brasil, não. Eles vão investir nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque é lá onde vende. Lá vende muito mais do que o resto do mundo inteiro junto. Eles vendem lá, então vão fabricar lá. Né? E os motores vêm de lá, os equipamentos eletrônicos também vêm de lá. Então não faz sentido trazer tudo para o Brasil, porque a gente não fabrica nada disso, montar aqui e depois levar de volta para lá. Então já fabrica tudo lá, né? Com isso a gente vai perdendo de novo. Gente, eu sempre falo que existe uma tendência da Embraer ir embora do Brasil, tá? Fabricar tudo fora do Brasil, porque aqui é muito difícil, as leis trabalhistas não ajudam, a CLT não ajuda, a infraestrutura é horrível, as condições são complicadas, enfim. Mas a gente perdeu a Avibras, uma importante fabricante de foguetes aqui no Brasil, e enfim, está fechando.
A Avibras está fechando. Fabricou muitos equipamentos exportados para o mundo inteiro. O governo deixou fechar, porque o governo não compra deles, né? Então, vai fechar. Empregos, capacitação, desenvolvimento, tudo indo embora. E a Embraer está na fila. E a Avibras fica onde? Em São José dos Campos. Inclusive, a fábrica é próxima ali da Embraer, né? Tá fechando a Avibras e a Embraer está no caminho, mas a Embraer não vai fechar. A Embraer vai fazer o quê? Vai embora. Ela vai vazar, né? Igual a Taurus. A Taurus também tá no mesmo caminho, tá? Tem uma fila de empresas aí querendo ir embora, né? Ou para os Estados Unidos ou até para países próximos aqui que oferecem melhores condições de fabricação, de funcionamento da empresa, né? Bom, então, ó, o objetivo é reduzir as tarifas que foram impostas aí, né? E a Embraer reafirmou sua previsão de entrega entre 145 e 155 jatos executivos esse ano, o que representa um aumento de 15% em relação ao ano passado. Então, gente, olha aí, ó, a Embraer afirmou, o presidente da Embraer, né, Francisco Gomes Neto, o CEO da empresa, afirmou que a Embraer continuará pressionando pela restauração de um ambiente de tarifas zeradas, que foi o status quo nos últimos 45 anos. Só que isso aí, o mundo mudou. E o mundo não deve voltar ao que era, né? Então ele tá falando isso tá falando pra torcida, mas ele sabe que isso aí é coisa do passado, né, gente? Agora as relações internacionais aí mudaram e parece que mudaram para não voltar mais ao que era antes. Ele também enfatizou a importância de um diálogo construtivo entre os governos brasileiro e americano, que infelizmente isso não está acontecendo, não está tendo nem diálogo, né? Infelizmente, para alcançar uma resolução amigável. Vale ressaltar que cerca de 40% do conteúdo das aeronaves da Embraer é composto por equipamentos americanos. 40% dos equipamentos, só que em termos de valor, isso aí passa dos 60%, 70%. Tá? É 40% dos equipamentos, só que em termos de valor agregado, motores e aviônicos, que aviônicos são os equipamentos do painel de controle do piloto ali, eles passam disso aí, né? Bom, e vamos falar de coisa boa. Você que tem interesse em trabalhar na aviação, vagas abertas na Azul, Gol e Latam. Vamos lá para Azul. Então Azul, gente, está com vaga aberta de agente de aeroporto em Barreiras, na Bahia, Maceió, Navegantes, Rondonópolis, Paraíba, Recife, Campinas, Belo Horizonte e nessas áreas aí, tá? E tem agente também, agente de excelência ao cliente, Belo Horizonte, vaga afirmativa para PCD, tá bom? Várias outras vagas aí, agente de excelência bilíngue em São Paulo, tem vaga para piloto, banco de talentos, né? Várias vagas de analista, despachante operacional de voo em Barueri, analista. Então tem muitas vagas aí, você que quer trabalhar na aviação, ó, muitas vagas na Azul, tá? Muitas posições em vários aeroportos do Brasil. E programa de estágio 2025 em Barueri, São Paulo, tá? Manutenção, vários aeroportos com vaga. Então, você que tem interesse, manda uma mensagem aqui que eu te mando o link. Te mando uma mensagem, respondo com o link dessas vagas, tá bom? Dá uma força aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho, pra gente poder continuar ajudando a galera da aviação aí. E na Gol? A Gol também com várias vagas, né? Muitas vagas foram completadas. Na última vez que a gente deu a notícia aqui tinha muitas vagas de agente de aeroporto. Agora deu uma diminuída. Então, ó, para agente de aeroporto tem em Belém, né? Em Belém, tá? Auxiliar de aeroporto em Belém, vaga efetiva. Banco de talentos para comissário de voo está aberto ainda. Tá escrito aqui que vai até 31 de dezembro. Então, se você quer ser comissário de voo, dá uma olhada nos requisitos e se inscreva, tá? Excelente oportunidade, tá? Tem de aprendiz, Banco Nacional de Aprendiz e banco de talentos de auxiliar de aeroporto. Aí é banco de talentos, tá? Para você se inscrever e quando tiver vaga eles te chamam. Em Alagoas, Sergipe, Belém do Pará, Brasília, Boa Vista, Campina Grande e tem vários, Paraupebas, Chapecó, Confins, São Paulo, Cruzeiro do Sul, no Acre, Várzea Grande, no Mato Grosso, São José dos Pinhais, no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Foz do Iguaçu, Paraná, Rio de Janeiro, tudo banco de talentos, tá? Goiânia, Guarulhos, Ilhéus, Juazeiro do Norte, João Pessoa, Joinville, Macapá, Manaus, Natal, São Gonçalo do Amarante, na verdade, né?
Tudo banco de talentos para auxiliar de aeroporto, tá? Rio Branco, Maringá, Recife, Brasília, Porto Velho, Porto Seguro, Porto Alegre, Navegantes. Bastante. Em Salvador e São Luís. Então vale a pena ir copiloto em Guarulhos. Tá? Vaga de copiloto em Guarulhos. Tem que ver os requisitos. E na Latam também tem vaga. Tem vaga de agente de aeroporto PCD, São Paulo, Brasília e Guarulhos. E de agente de aeroporto PCD também em Fortaleza. Agente de aeroporto aqui não é PCD, né? Ilhéus, Bahia. Ótima oportunidade, né? Para Ilhéus. Agente de aeroporto não PCD, Chapecó, Santa Catarina. Tem mais vagas aqui, deixa eu ver todas. Não quero. Bom, auxiliar de operações Guarulhos, PCD, auxiliar de operações cargas, PCD Brasília. E manutenção, gente, ó, vaga de manutenção, tá? Tem vários níveis aqui. Brasília, Guarulhos, e São Carlos, interior de São Paulo. Tem uma outra vaga aqui de agente de aeroporto PCD em Navegantes. Aqui eles colocam, eles não tem uma ordem nem de alfabética, né? Mas tudo bem. E é isso, tá? Então, muitas vagas aí para você que quer trabalhar na aviação. Lembrando que a patrocinadora Academia do Ar tem cursos de agente de aeroporto e comissário de voo que ajudam muito você a aumentar as suas chances para essas vagas de agente de aeroporto e comissário de voo, tá bom? Pessoal, o Aeronotícias fica por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu!